Lucas, o capítulo de número 2. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Bendito seja. O texto bíblico nos diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino o presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas. Você pode repetir comigo? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que o ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Pai celeste, glorificamos o teu nome, te bendizemos nessa noite, pedimos e imploramos que o Senhor mais uma vez fale conosco através da tua palavra. Ó Deus, nessa noite tão maravilhosa que o Senhor nos concede, os nossos corações são receptivos e abertos a ouvir a tua voz nessa noite. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, queridos. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pelos coristas, pelos irmãos que se empenharam ali nos ensaios, para que nós pudéssemos prestar a Deus esse culto de louvor em alusão ao nascimento do nosso Salvador. Estamos felizes hoje pela presença do irmão Rodrigo, também com a sua esposa Adriela. Muito bem, eu queria falar Mirela. Ainda bem que você me corrigiu, que está hoje com a sua filhinha, caramba, ali. Melissa, muito bem. Rodrigo já lembro aqui, né? A gente saiu, foi embora, agora não nasceu na igreja, corrido para esses campos, não tem como dizer que ele era. Então a gente faz a transmissão aqui, faz a transmissão, né, da sua presença nesse lugar, e nós somos felizes por isso.
glorificado seja o nome do Senhor. Os demais são todos de casa, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, né? A filha do irmão Renato também de casa, a irmã Suzana foi toda boa quando ela veio aqui, e a gente fica feliz por isso também. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Queridos, nós estamos nos aproximando de uma data maravilhosa, uma data comemorativa, onde nós mencionamos o nascimento do nosso Salvador, e na maioria das igrejas evangélicas se repete o que nós estamos fazendo hoje, se repete esse ato simbólico, né, em louvor a Deus, por essa graça que Ele nos concedeu de ter enviado o seu Filho Jesus Cristo. Há relatos, não só aqui no livro de Lucas, mas também no Evangelho de Mateus, obrigado, acerca do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para deixar marcado, primeiramente, acima de tudo, que Ele veio em carne, para cumprir a palavra do Senhor Jesus Cristo para a humanidade. João vai fazer uma reclamação na sua epístola, na sua primeira epístola, dizendo que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. Então, João, na verdade, estava transmitindo essa mensagem para a igreja, falando o que hoje nós conhecemos como gnosticismo. Na época, eles não faziam ideia disso, dessa doutrina, né? E hoje nós temos esse conhecimento, porque o gnosticismo dizia que Jesus veio em espírito. Na verdade, ele não veio em carne, que aquilo era apenas uma aparência, né? Ele não era, na verdade, o Cristo. O que eles viram lá na cruz do Calvário também era só uma aparência, não era a carne do Cristo morto. E isso trouxe uma grande complicação para aquele período da igreja, da igreja dos primórdios, né? Da igreja do primeiro século, e fez com que muita gente ficasse confusa. E João se sentiu na obrigação de trazer essa mensagem falando acerca do nascimento virginal do Cristo, e os evangelistas Lucas e Mateus fizeram isso, e João fala com propriedade da vinda dele, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós no seu evangelho, no primeiro capítulo, né? Ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mostrando então que ele realmente encarnou. Então, o propósito da Bíblia Sagrada em nos mostrar o nascimento de Cristo Jesus é provar o seu nascimento virginal, para cumprir a palavra dita pelo profeta Isaías, né? Também o cumprimento da palavra que Deus havia falado para Adão e para Eva, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo número 15. Na verdade, Deus se dirige à serpente, né, para mostrar a Satanás que o que está escrito vai se cumprir, e Deus não abre mão de cumprir toda a sua palavra. E os evangelistas e mais João têm essa intenção de provar e mostrar nos seus escritos para os seus leitores que Jesus veio realmente em carne, e ele se manifestou em carne para que estivesse aqui entre nós. Não somente ele, mas também temos o apóstolo Paulo falando sobre isso em Gálatas, no capítulo de número 4. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, que ele está afirmando isso para eles, né? Eu vou ler o versículo número 1 em diante para você entender, que é assim: digo, pois, que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor, Gálatas 4:1, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. E agora ele vai explicar por que nós não estamos mais na servidão debaixo dos primeiros rudimentos. Versículo número 4 diz: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E qual foi o motivo dele ter nascido de mulher, nascido sob a lei? Versículo 5, sob a lei. Versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o propósito do nascimento virginal e da encarnação do nosso Cristo é para que ele morresse na cruz do
do Calvário e pudesse nos dar a salvação. Algumas igrejas ditas evangélicas, elas não vão aceitar a comemoração do Natal, e hoje a internet está muito fácil da gente ver as coisas por aí, não vão aceitar as comemorações do Natal, porque vão dizer que a Bíblia Sagrada não nos manda comemorar o Natal. O que há de ordenança, e a ordenança da ceia, que nos informa para que a gente celebre todas as vezes que nos reunimos a morte sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo e, logicamente, a sua ressurreição. Então, alguns pastores, algumas igrejas evangélicas, eles não vão aceitar esse tipo de comemoração. E preciso que você conheça um pouco dos fatos, porque eles não aceitam isso. O primeiro ponto é que, esse que eu acabei de dizer, a Bíblia não dá ênfase a dizer, olha, comemore o nascimento do Cristo. Não uma ênfase dizendo com uma ordem explícita. Porém, a Bíblia também não diz, não comemore. Então não há uma proibição para isso. Um outro fato, aqui eu não concordo nessa opinião, é o fato de que no dia em que Cristo nasceu, que não foi 25 de dezembro, mas no dia em que Cristo nasceu, os pastores foram alertados pelos anjos e os anjos comemoraram o nascimento de Jesus Cristo, como nós acabamos de ler. Eles cantavam dizendo glória a Deus nas alturas. E por que eles estavam cantando aquilo? Porque Jesus encarnou. Então, a Bíblia Sagrada, embora não nos esteja orientando diretamente, explicitamente, para que a gente comemore o dia do nascimento de Cristo, ela também deixa aberto que os anjos o fizeram e que nós também podemos fazer. Esse é um dos pontos principais, teologicamente falando. Outras coisas que eles alegam é que o Natal seria uma festa pagã. Até porque esse período era o solstício do sol, e eles entendiam que nesse período de dezembro era feito uma comemoração ao Deus Sol. E os pagãos comemoravam exatamente nesse período, entre o dia 20 e o dia 25 de dezembro, comemoravam a festa pagã ao Deus Sol, que era feita exatamente nesse período. A igreja, quando começa a ter a sua ascensão, e há uma obrigação, uma obrigatoriedade de que os povos comecem a adorar Cristo, tenham o cristianismo como religião oficial, a igreja instituiu nesse período, em substituição, isso não é a igreja evangélica, a igreja anterior à reforma, instituiu nesse período a comemoração do Natal para substituir esta comemoração ao Deus Sol, e eram feitos sacrifícios, inclusive de humanos, de pessoas, para esse Deus Sol nesse período. Então a igreja substitui isso. Qual que é a ideia dos que dizem para que a gente não comemore? É que, na verdade, o que a gente fez foi uma substituição de uma festa pagã, inserindo isso dentro da igreja, com alguns elementos cristãos, abolindo os elementos pagãos do nosso meio. Fato esse, de que esses homens, esses pastores, não aceitam esse tipo de comemoração. Muito bem, se fôssemos pensar por esse viés, muitas coisas que nós fazemos, nós não deveríamos fazer. Como, por exemplo, comemorar o dia do nosso nascimento. Foi só a porta que bateu. Como, por exemplo, comemorar o dia não é Cristo voltando ainda. Fiquem calmos, acalmem os nossos corações, que Ele não voltou, eu estou aqui ainda. Amém? Se não estivesse aqui, vocês entrariam nesse desespero. Brincadeiras à parte, eu estava falando sobre o que, até fugiu aqui o meu raciocínio. Então eles dizem que por essa substituição não deveriam. Porém, há muitas coisas que nós hoje fazemos como cristãos que vêm de algumas tradições pagãs, como é o fato, por exemplo, de comemorar o dia do seu aniversário. Os judeus não tinham esse hábito de comemorar o dia do aniversário. Isso era coisa do povo ocidental, Os judeus não tinham essa prática de comemorar o dia do nascimento. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada um problema, porque no dia em que um homem está fazendo a comemoração do seu aniversário, é exatamente nesse dia que ele manda matar o maior de todos os profetas, que era João Batista. Herodes está comemorando
seu aniversário, e na comemoração, a filha de Herodias dança para ele diz: me pede o que você quiser que eu vou te dar. E o que ela pede, orientada pela mãe? A cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E isso é feito para ela naquele dia, e alguns também vão alegar que não se pode comemorar o Natal ou o aniversário por conta desse detalhe. Os judeus não comemoravam o aniversário, e o dia que aparece um homem dentro de Israel que não era judeu, comemorando o aniversário dele, ele mata alguém no dia do seu aniversário, e um homem importante. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que se nós formos nos prender às ideias pagãs, a gente não vai comemorar, na verdade, nada, ok? Isso é um grande problema para nós. Mas a gente tem elementos cristãos que podem ser inseridos nesse contexto, porque todos os anos que eu faço aniversário, está pertinho, preparem o presente, logo ali, janeiro está chegando, preparem aí. Todos os anos que eu faço aniversário, eu peço para que orem pela minha vida. Então não clamamos ou não evocamos elementos pagãos. O que a gente evoca para o dia do nosso aniversário é o Deus Todo-Poderoso e a sua presença graciosa em nossa vida, para a continuidade da nossa vida. Então, se nós temos vários hábitos que vieram de alguns hábitos pagãos, mas que eles são voltados para a ideia cristã ou para a ideia do Deus Todo-Poderoso, isso é absolutamente possível. Pensando em práticas pagãs, antes que Israel começasse a oferecer sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso, os povos pagãos já o faziam, e faziam da mesma maneira que Israel faz. Então há ainda uma discussão, inclusive, se Israel não é, se o judaísmo não é uma imitação das práticas pagãs, quando na verdade isso vem do próprio Deus para que Israel pudesse ter essas práticas de sacrifício. Então, se nós observarmos por esse ponto, até mesmo Israel vem fazendo coisas que os povos pagãos já praticavam antes de Israel fazer. Então, se a gente for se preocupar com isso, queridos, a gente não comemora nada. Então, fique tranquilo, que você está fazendo hoje não está relacionado com a idolatria e nem relacionado com o mundo pagão. O que você está fazendo hoje é simplesmente adorando ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele enviou o seu Filho nascido de mulher para salvar a minha vida e também a sua vida. Nós não nos debruçamos sobre o presépio, nós não nos debruçamos sobre uma manjedoura para dizer: aqui está o menino Jesus, como a igreja católica faz, dizendo: ó, menino Jesus, tem menino Jesus de prata, tem nas suas orações voltadas para o menino Jesus. Isso logicamente não tem a menor base bíblica, e é uma heresia das maiores que a gente pode ter. Mas a gente precisa conhecer o que a gente está, quem a gente está adorando. O grande problema é que muita gente vai no Natal, não sabe nem mesmo o que está fazendo. Até pelo ponto, pelo fato de que é impossível que Jesus Cristo tivesse nascido no dia 25 de dezembro ou em qualquer data próxima ao dezembro. Primeiro que agora, lá na região de Israel, é inverno. E o texto que a gente acabou de ler diz que no dia do nascimento estavam ao relento alguns pastores próximos de Belém. Se fosse exatamente neste período, os pastores estariam debaixo de um frio muito intenso, colocando as ovelhas a risco de serem mortas por conta do inverno, que nesse período é rigoroso, inclusive com possibilidade de cair neve, e eles com certeza não estariam ali. Por outro lado, a gente tem uma contagem que é feita por alguns teólogos, mostrando que Cristo teria nascido há pelo menos uns 2 ou 3 meses antes de dezembro, lá por volta de outubro, entre final de setembro e início de outubro, já que a contagem dos anos por Israel é diferente da nossa. Se nós observarmos, por exemplo, o que está escrito ainda no Evangelho de Lucas sobre o nascimento de João, e é a partir daí que a gente começa a observar que é impossível que Jesus tivesse nascido no dia 25 de dezembro ou no meados de dezembro. Ora, Zacarias era do turno de Abias, do sacerdote Abias, ele pertencia ao turno do sacerdote Abias. Quando a gente vai lá para olhar o que Davi fez no segundo livro das Crônicas, colocado nos turnos dos sacerdotes,
a gente vai observar que o sacerdote Abias, ele fazia o seu turno pelo menos 6 meses antes do período desse período de outubro, ou seja, 6 meses antes. Isso vai dar lá por volta de fevereiro, que ele começou a fazer o seu turno, que Zacarias estava fazendo o seu turno. O anjo aparece para Zacarias e diz para ele que ela ficaria grávida. Quando Maria vai visitar Maria está com 6 meses de gravidez, Isabel está com 6 meses de gravidez, porque João é mais velho do que Jesus, 6 meses. E Maria agora aparece lá. A Bíblia diz que o neném salta no ventre de Maria, de Isabel. Você já conhece essa história que está relatada aqui no livro, no Evangelho de Lucas. Vocês conhecem essa história? Então, eles têm um período de 6 meses de diferença. Isso quer dizer que esse homem, João, nasceu 6 meses antes que Jesus. Então, Jesus provavelmente deve ter nascido entre setembro, final de setembro, início de outubro, quando ainda é verão naquela região. Está próximo ao verão, finalzinho de verão naquela região. Então, está completamente descartada a ideia de que seria nesse dia 25 de dezembro. Então, pastor, estamos proibidos de comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. Não. Se você não sabe qual é o dia, qualquer dia é dia da gente comemorar a vinda do nosso Cristo a essa terra. Amém? Então, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Mas é preciso que você saiba o que você está fazendo. Você não pode adorar a quem você não conhece. Não pode comemorar, não pode adorar ao Deus que você não conhece. Então, o Deus que você precisa conhecer não é um menino de 6 meses de idade, não é um menino com 4 anos de idade, não é um menino de um dia de nascido, não é um menino de 12 anos de idade. Não é esse que você tem que adorar, e nem um homem com 33 anos de idade que morreu na cruz do Calvário com você. Não é isso que você tem que adorar. O homem que você está adorando hoje também é Deus. A pessoa que nasceu de mulher, que veio a este mundo na plenitude dos tempos, também é Deus e nunca deixou de ser Deus. Ele ainda na terra era 100% homem e 100% Deus. É preciso que eu e você saibamos a quem a gente está adorando, porque muita gente confunde as coisas. Esse período do dia 25 de dezembro, esse período de final de ano, é isso que eu quero falar, é um período que confunde a cabeça também das nossas crianças. Isso traz um grande problema. A televisão está repleta, tanto no canal aberto, quanto nos canais pagos, de filmes que não falam de Jesus no final do ano. Os filmes falam de quem, gente? De quem? De Papai Noel. Isso é um grande problema para nós. Porque quando nós não detemos o conhecimento, é exatamente aí que a gente peca. Porque quando trazemos elementos culturais que estão fora do padrão bíblico para dentro da nossa casa, a gente cria um problema, não só para os nossos filhos, mas também para nós. Então é preciso que eu alerte vocês hoje que nós não temos nenhuma relação e nem nada a ver com o tal do Papai Noel, que surgiu no meio da história, de repente, para substituição do Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Primeiro que esse Papai Noel nunca morre. Esse camarada fica velho, mas muito velho. Porque se eu perguntar o mais velho aqui, já falava de Papai Noel quando você era nascido? Ele vai dizer sim. E já morreu com a gente. E esse velho continua vivo e morando num lugar gelado, pelo amor de Deus. Então a gente precisa conhecer a quem a gente está adorando e em nome de Cristo, abolir do nosso meio as coisas, os elementos que trazem essa ideia à tona, que elevam essa ideia. Nós não temos nada a ver com o Papai Noel. Não temos que colocar figuras de Papai Noel penduradas na nossa porta. Nós não temos que colocar figuras de Papai Noel penduradas lá na nossa mesa de Natal. Não temos que fazer nada disso, porque isso, na verdade, é sim um elemento de idolatria, adoração a demônios que traz coisas ruins para dentro da nossa casa. Primeiro que Papai Noel, ele é auxiliado por uns negocinhos chamados duendes.
caso desses duendes, vivem no meio da natureza. Esses duendes são elementos criados pelo esoterismo para trazer um misticismo. Presta atenção, são eles quem fabricam, preparam os presentinhos para o tal do Papai Noel entregar lá na sua casa. Isso é um grande problema. Então, trazer isso para os seus filhos, criar uma expectativa como essa para os seus filhos, é trazer doutrinas de demônios para dentro da sua casa. O que eu e você precisamos saber é que no dia de Natal, o nome que tem que aparecer na nossa casa durante todo dezembro é o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vocês viram aqui hoje na encenação que o Tiago, junto com a filha dele, fizeram essa encenação e ele demonstrou que o Natal é muito mais do que presente. Até porque essa prática de presentear, ela é uma prática cristã. Muita gente não sabe disso, mas ela é uma prática cristã. Lá por volta do século VIII, se não me falha a memória, ou talvez um pouco depois disso, surge um homem chamado Bispo Nicolau. E esse camarada tinha o hábito de, ele era alguém de família rica, ele entra para o convento, se converte ao cristianismo, entra para o convento, se torna um monge, e ele tinha muito dinheiro, porque a família dele era muito rica. Quando ele via as crianças necessitadas, no período do final do ano, ele ia lá e oferecia presentes para essas crianças. Para ficar um negócio mais bem elaborado, ele começou a colocar presentes debaixo dos pinheiros que ficavam na rua. Então, nesse período, na Europa, a neve cai ali naquela região e cobre os pinheiros. O que ele fazia? Colocava os presentes, as crianças saíam para a rua e achavam os presentes ali. A partir daí passou-se a ter a prática de oferecer presentes no Natal. E hoje a gente tem o tal do amigo oculto, né? E tomara que todo mundo aqui tenha tirado o meu nome como amigo oculto. Eu não tenho problema de saber se tiraram ou não, só para vocês me presentearem no dia 25. E aí criou-se essa prática de dar presentes para as pessoas. Também existe uma lenda que um povo nórdico, ali na região da Alemanha, fazia, nesse período de dezembro, embaixo de um carvalho, e esses homens, eles sacrificavam uma criança ao deus chamado, como é que é o nome do pai do Thor, gente? Odin. Eles então ofereciam, isso aí é cultura, tá? Desses países, eles ofereciam uma criança em sacrifício debaixo de um carvalho ao deus Odin. Conta-nos uma lenda que São Bonifácio, que também era um monge, ele quando ficou sabendo daquela história, ao chegar naquela região, ele vai até o local do sacrifício, e quando o homem ia descer o machado, ele encosta o seu bordão no machado, segundo a lenda, o machado quebra o cabo e cai no chão. E as pessoas ficam espantadas porque o cabo do machado daquele carrasco nunca havia caído no chão. Espantados com aquela situação, ele prega o evangelho, as pessoas se convertem ali naquele dia e cai um raio naquele carvalho, o carvalho cai no chão, ele arranca um pedaço daquela árvore, um galho, leva para casa para comemorar uma nova vida, agora diferente. Já não tem mais morte, o que tem agora é vida, pelo Filho que veio para dar vida para todos nós. Aí surge a lenda da árvore de Natal. O que é que gera idolatria em cima de tudo isso? É eu e você acreditar que tem um doente embaixo da árvore e que foi Papai Noel que colocou um presente lá. Porque ele é muito posterior a todas essas histórias que eu acabei de contar para vocês. Então, comemorar com uma árvore, com bolinhas, com brilho, com luzinha, não é nenhum pecado, desde que você não acredite que nisso existe algum misticismo, que Deus vai mandar uma bênção para você, porque a sua árvore está lá, e vai gerar uma adoração dentro da sua casa por conta desses elementos. Então, preciso que você conheça a quem você está adorando, para não gerar problemas para a minha vida e para a sua. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo de número 1. Eu quero que você entenda o que Paulo está fazendo aqui. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Eu vou ler o versículo 6 diante para vocês entenderem. Ele diz assim: maravilhe-me, perdão, não é Gálatas, não, estou me confundindo aqui. 2 Timóteo, eu estou com Gálatas aberto aqui e veio Gálatas na mente. Gálatas, perdão, 2 Timóteo, capítulo 1, o texto diz assim:
a partir do versículo número 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Está falando com Timóteo, né? A qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo lembro-me, ou te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes de Jesus nascer, a graça de Deus já estava preparada para salvar a mim e também a você, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aparece ele, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Versículo 11: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Versículo 12, lê comigo, 1, 2, 3. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei quem eu tenho crido, e estou certo, lê vocês, até aquele dia. É aqui que eu e você temos que nos basear. Quem é que você conhece nesse período de Natal? É o Papai Noel ou é o Jesus que você tem crido e que tem um depósito guardado para você até aquele grande dia? E é isso que eu quero que você se baseie. Eu não posso deixar ou abandonar os conhecimentos, os rudimentos, os aprendizados, aquilo que eu tive por uma cultura pagã. Papai Noel não é verdade, nem ele, nem os duendes, nem os gringos, sei lá como é que chama aqueles trem. Nada disso tem elementos cristãos e não pode trazer para você uma vida plena do Deus Todo-Poderoso. Mas se você se reúne com a sua família em volta de uma mesa muito bem elaborada, que aliás eu quero elaborar também pela sua mesa, pelo frango que está lá, pelo churrasco, meu Pai eterno, aquele negócio escorrendo suorzinho, me chama aqui, eu vou orar pela sua mesa. Eu só quero orar, deixe vocês de olho fechado, eu só oro de olho aberto, e aí quando vocês abrirem o olho vai dar bom, vai dar ruim. Eu só quero orar, mas que se reúnam em volta da sua mesa, mas que chamem Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o homem que nasceu de mulher, que veio a essa terra, que está guardando o seu depósito, aquele que você tem crido fielmente e aguardando a sua volta para buscar a sua igreja. E é por isso que nós comemoramos hoje o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E não é vã a nossa comemoração, porque Ele veio, sofreu todas as coisas aqui, passou por todos os embaraços que a gente já conhece e salvou a nossa vida, culminando com a morte dele lá na cruz do Calvário. Quando nós continuamos a leitura do livro de Lucas, queridos, nós observamos algumas coisas interessantes. Quando lemos a leitura do Evangelho de Lucas, damos continuidade a ela, nós observamos algumas coisas interessantes, porque o Evangelho de Lucas ele é enfático em não somente mostrar o nascimento desse Jesus, mas mostrar o propósito do seu nascimento. E é isso que acontece aqui. Capítulo de número 2 ainda, versículo de número 21 diante, versículo de número 25 diante, o texto diz assim, olha o 21 para você entender o que está no 25. Olha o que está escrito aqui. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Que aliás, Jesus é o mesmo nome de Josué. É que na tradução, na transliteração, Josué é mais fácil de ser
Josué fica no Antigo Testamento e Jesus no Novo por causa da pronúncia. Antes, o que se tinha para traduzir para Josué era Yehoshua, em hebraico. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o nome de Jesus já se tira essa pronúncia mais voltada para o ventre e alivia ela somente com a palavra Yeshua, que é a mesma coisa. Yehoshua e Yeshua tem o mesmo significado. Josué e José, e Jesus, Josué e Jesus. Jesus, inclusive, era um nome muito mais comum do que você imagina. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente imagina, Jesus é um nome exclusivo somente dele. Não é exatamente por conta desse detalhe. O nome Yehoshua era um nome comum entre os judeus, que foi mais tarde aliviado, foi suprimida essa palavra para Yeshua. Daí a expressão, ou o nome Jesus, que nós dizemos hoje. Então, lá em Israel, era muito comum esse nome. Você vê o nome de Jesus por aí, não se espanta não. Ele não é exclusivo dele. O nome Jesus quer dizer Salvador, aquele que veio para salvar a nossa vida. Por isso que foi posto o nome dele de Jesus, dado pelo anjo. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, Maria, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os teus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Ouça a partir daqui. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal do que é contradito, e uma espada transpassará também a tua própria alma, está falando para Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações, de dia e de noite, ou de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. As profecias que haviam sobre esse menino, já ainda inconsciente, eram coisas graves que iriam acontecer com ele. E o que Simeão está profetizando é que a mãe dele sofreria por sua morte. E Maria sofreu bastante em ver o seu filho sendo pendurado lá na cruz do Calvário. A mesma mulher que tomou aquela criancinha linda nos seus braços, que viu, segundo Lucas, os homens que vieram do Oriente, os reis magos, os magos que vieram do Oriente, entregar as suas oferendas àquele menino, Jesus Cristo, que dizem os historiadores nessa época, estavam com aproximadamente 4 anos de idade, quando ele recebe aqueles presentes. A mesma mulher que viu todas aquelas palavras acerca do seu filho, ela sofre quando seu filho morre pendurado na cruz do Calvário. E foi uma dor muito intensa que ela sentiu. E eu tenho certeza que ela sentiu uma espada transpassando a sua alma. Mas tudo isso está escrito. Nós vamos observar que José e Maria, quando ouviam essas coisas, eles se calavam, ficavam quietos, porque eles sabiam que o que estava diante deles
era o Cristo, o ungido de Deus, o Salvador da humanidade. O Deus que você hoje serve se chama Jesus Cristo. O Deus que você hoje adora se chama Jesus Cristo. E me espanta, porque por vezes eu pergunto qual é o nome do Deus que você serve. E tem gente que diz é Jeová. E não é Jeová. Primeiro que Jeová não existe na Bíblia Sagrada. Jeová é um nome que criaram tentando juntar o tetragrama. As letras que aparecem no nome de Deus, que hoje não se consegue mais pronunciar. A pronúncia se perdeu com o tempo. E os próprios israelitas hoje, quando eles leem o tetragrama, eles substituem a palavra, porque eles não sabem mais pronunciar. Portanto, o nome de Deus o nome de Deus Pai é impronunciável. Então não é Jeová. Quando a gente canta Jeová, estamos cantando errado. O nome do nosso Deus é quem você está adorando hoje é Jesus, homem e Deus, que salvou a minha vida e a tua, depois de ter nascido nessa terra, nascido de mulher. Você pode dar glória a Deus aí hoje, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Não se iludam, não se deixem se iludir por esse momento festivo. Vou comprar presente, dá para aqui, dá para lá. Esquece de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Se você não o conhecia, hoje você o conhece. Aleluia. Porque Paulo disse com todas as letras: eu sei em quem eu tenho crido. O grande problema é que tem muita gente andando pelo tempo e não sabe o que ele está fazendo. E aí eu me lembro de uma mulher que é sentada na beira do poço, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, com um olhar diferente daquele que está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo número 2. Lá está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ela estava olhando para Jesus, conversando com ele, ela não sabia quem ele era. E ela diz assim para Jesus: vocês dizem que tem que se adorar lá em Jerusalém. Os nossos pais adoraram aqui neste monte. Estava contando um monte de heresia, aonde Jeroboão tinha feito um templo lá também. Está contando um monte de heresia. Jesus olhou para ela e disse o seguinte: vocês não sabem o que vocês adoram. Nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele disse: vocês não sabem o que adoram, mas os judeus sabem o que adoram, porque a salvação vem deles. E esse é um grande problema. Tem muita gente indo ao templo no dia de culto de Natal e não sabe a quem está adorando. Um irmão brincou comigo hoje e falou: pode vir de gorro do Papai Noel? Eu falei: pode. No meio do culto você vai tirar, não é porque eu vou mandar, não. Porque depois que você ouvir a pregação, o gorro vai ter que ser verdadeiro. Você claro que ele estava brincando porque ele é conhecedor da palavra. Mas o que tem gente que se baseia nisso, botar gorrinho de Papai Noel, você está trazendo para dentro da sua casa, para dentro do seu ambiente, coisas que não são divinas. E você está evocando um homem que foi criado por outros homens. Mas o nosso Deus é sem princípio, sem início e sem fim, porque o nosso Deus é eterno. Ele pode ter nascido, se humanizado, mas ele já era o Verbo, porque o Verbo só simplesmente se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a esse Cristo, a esse Jesus, que deve ser adorado hoje por mim e também por você. Bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Diga comigo: glória a Deus nas alturas. 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 Porque o nosso Cristo nasceu, morreu por nós e hoje está aqui, vivo entre nós, para nos dar a sua salvação e a sua graça. Deus abençoe vocês. As crianças vão